Queridos, temos falado aos domingos aqui, desde que virou o ano, esse é o terceiro, sobre coisas valorosas. Tenho chamado de agregando valor. Falamos então assim, agregando valor à família, na ideia de trazer um valor ao que importa. Escolhemos temas que nós reputamos como temas que valem a pena trabalharmos em todo esse início de ano, e depois falamos sobre, no domingo passado, agregando valor à adoração, coisas relevantes. E na semana passada falamos sobre ter uma vida santa. Isso faz parte de uma vida de adoração, e uma oferta que nós trazemos a Deus, seja ela financeira, seja ela de serviço, do que for, ela precisa ser honrosa, ela precisa partir das primícias, e considerando isso como algo valoroso, algo que importa de fato. A adoração não pode ser de qualquer jeito. Nosso culto a Deus, seja ele em que nível for, em que momento for da vida, precisa realmente fazer o nosso melhor, a excelência para glorificar a Deus. A motivação precisa estar também adequada, correta. Precisamos fazer em gratidão a Deus, em glorificar a Deus, em tantas coisas que falamos tudo. Isso você precisa ouvir um pouco mais sobre isso. Vai até o YouTube, nós temos todas as mensagens gravadas, graças a Deus. Hoje vamos continuar falando em coisas valorosas, agregando valor, trazendo a ideia de que quando você estuda o que importa, você tem de fato um foco naquilo que é importante para você, importante para o cristianismo, e assim estaremos falando sobre agregando valor à missão, nossa missão, a missão que Jesus nos deixou. Por isso quero convidar você a ler comigo Atos capítulo 1, a partir daí nós vamos buscar outros textos hoje também. Atos capítulo 1, a partir do verso 3, vou estar enfocando o verso 8, mas vamos ler a partir do 3 até o 9, de forma para nos dar mais amplitude no contexto, e para que você depois foque comigo no verso 8, que é o que nós pretendemos trabalhar. Atos capítulo 1, você pode acompanhar na tela, na versão NAA. Diz assim, verso 3 em diante. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Feche seu olho mais uma vez e faça uma oração de coração a Deus. Peça a Deus que, de algum modo, fale com você hoje, de um modo especial, aqueça seu coração. Eu sei que é um tema tão relevante para nós. Talvez você já ouviu tantas mensagens, mas sempre alguma coisa pode ser um brilho especial quando o Espírito Santo faz isso conosco. Então faça essa oração pessoal. Peça a Deus que Ele fale com você. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez cada pessoa que hoje está aqui
aqueles que estão ouvindo pela internet e aqueles que ainda ouvirão. Pai, que o Senhor nos abençoe com a ministração da Tua palavra. O Teu Espírito Santo, de quem dependemos completamente para avançar nesse tema, avançar em vida prática para nós, possa iluminar nossas mentes, nosso coração e possa de algum modo nos transformar, nos aperfeiçoar, nos melhorar, Deus, aquilo que precisa ser melhorado. Pai, nos ajuda, em Teu nome, Jesus, que nós te oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. O livro de Atos poderia ser chamado não só Atos dos Apóstolos, como é mais conhecido, mas como também Atos do Espírito Santo. Eu já ouvi isso de alguns pregadores e concordo. Porque de fato, quando pensamos em Atos dos Apóstolos, focamos nos apóstolos executando, e isso é um panorama humano bem cabível, mas quando dizemos que são os atos do Espírito Santo, reconhecemos que é Deus quem está soberanamente movendo todas as coisas e fazendo a obra que é dele. Nós somos meros instrumentos e agora nos colocando enquanto peça que pode ser usada dentro desse contexto da obra de Deus ainda hoje, para a glória de Deus. A pergunta dos discípulos nesse contexto, e você sabe que Atos é bem aceito, que foi escrito por Lucas, como uma continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho se deparou com a presença de Jesus em corpo, falando, ministrando, operando, e mostra detalhes, é um Evangelho bem detalhista em muitas coisas. E aí é endereçado ao amigo de Deus, o Teófilo, né? Mas também Atos tem a mesma ideia de início, começando os 2 versos que nós não lemos, mas mostrando também a mesma ideia. Então é bem aceito que Lucas continuou escrevendo a história da igreja. É o livro do Novo Testamento histórico, é esse momento tão importante, um livro tão importante que precisamos nos dedicar a ele de fato. Mostra a obra missionária sendo bem avançando para muitos lados e como Deus trabalhou tantas possibilidades e tem tanta importância para nós. Então é fato aqui que esse é o início. E os discípulos estavam no momento conversando com Jesus e perguntam, esse momento aqui é este, onde eles mostram uma preocupação terrena. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel. Sempre os discípulos pensavam numa vitória política, né? O domínio do Império Romano era algo que incomodava, era algo que havia uma ânsia para que Jesus implantasse o seu reino na terra, e de forma que a mente dos discípulos estava voltada para isso. E Jesus muda a atmosfera da conversa e muda a percepção deles para este momento político, para uma outra coisa. E Jesus responde: olha, não cabe a vocês ficar pensando nessas coisas, tempos, épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E aí entra no verso que eu quero trazer a ideia: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Eles estavam reunidos em Jerusalém. Ele tinha acabado de dizer: olha, não saiam de Jerusalém enquanto não houver o revestimento de poder. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, aquela região toda de Jerusalém, os arredores, como também em Samaria, fica ao norte da Judeia, a parte antes da Galileia, ou seja, entre Galileia e Judeia, e até os confins da terra. Que lugar é esse? Somos nós aqui.
aqui é o confim da terra deles. O evangelho chegou aqui, né? Mas cabe também a nossa pergunta: qual é a nossa Jerusalém? Qual é a nossa Judéia? Quais são os nossos confins da terra? Eu vou fazer isso um pouco mais à frente. Então, essa é a ideia do texto, e a gente precisa pensar nesse assunto tão relevante. E claro, Jesus havia ressuscitado. Jesus estava a ponto de subir, e você viu no verso 9 o que acontece, ele é elevado. Mas voltando um pouco, João capítulo 20, Jesus destaca no verso 19 em diante, ele diz assim, o texto, João 20, a partir do 19: ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Ou seja, Jesus ressurreto tem esse momento também em João capítulo 20. E o verso 20 diz assim: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Então percebam que Jesus passou 40 dias, como bem está descrito no capítulo 1 e lemos, mas Jesus também teve esse momento com os discípulos, e foi mais de um momento, e Jesus estava enviando. Quero destacar o verso 21, quando diz: Jesus lhes disse outra vez: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele foi enviado pelo Pai e nos enviou enquanto seus discípulos para expandir sua missão de salvar o mundo, de alcançar o mundo, com a presença do Espírito Santo na missão. Portanto, ser igreja é também tomar parte na missão de Cristo. Quem não compreendeu isso, não entendeu bem o Evangelho. O que podemos guardar então desse texto de Atos, especificamente do verso 8, tão importante, tão pregado sobre esse tema? Por que agregar a missão, esse tema, valores tão presentes nesse verso? Esse verso, ele de fato precisa ser gravado em nossa mente e coração. Aqui ensinos básicos que precisamos valorizar. Por isso, meu enfoque hoje nisso. 3 coisas. Primeira delas: a missão é de poder no Espírito Santo. Você pode repetir comigo? A missão é de poder no Espírito Santo. Mais uma vez, a missão é de poder no Espírito Santo. Veja, o verso diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Até aí, amém. Foi Hernandes Dias Lopes quem expôs que a obra redentora foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Ele falou essa frase, achei interessante. É um resumo de uma boa conexão entre a Trindade. Planejada pelo Pai, claro que eles estavam juntos, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Porque a salvação, ela só chega até o coração humano se há uma aplicação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não haveria um só convertido a Deus. J.I. Packer falou que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. A frase dele é a seguinte: o Espírito age como um holofote oculto, que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me. Mas sempre é: olhe para Jesus, veja a sua glória, ouça-o e escute as suas palavras. Vá a Ele e tenha vida. Conheça-o e prove o seu dom de alegria
e paz. Veja que o verso diz: ao descer sobre vocês. Isso ocorreu de maneira especial e histórica, uma única vez. Você lendo Atos, e vamos ter esse privilégio de estudar mais detalhado, Atos, capítulo seguinte, vai mostrar exatamente o momento histórico em Pentecostes, onde o Espírito Santo desce, a descrição detalhada. Mas é verdade que cada cristão também recebe o Espírito Santo hoje na conversão. Esse momento, João 7 nos prova isso. Eu vou mostrar 3 textos trazendo essa ideia. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Haveria de receber. Aquele que cresce, haveria de receber. Está falando de nós, irmãos, de mim, de você. Temos a presença do Espírito conosco. Mas, Romanos 5,5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. O Espírito Santo foi um presente para nós, nos foi dado. Efésios capítulo 1, para mim esse texto, ele é simplesmente fantástico. Todos deveriam gravar esse texto na sua mente. Efésios 1:11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, irmãos, é o Espírito Santo a nossa garantia da salvação. É porque temos o Espírito em nós que podemos ter certeza absoluta que estamos com a vida eterna nos aguardando. Esse presente de Deus para nós é também aquele que nos dá o poder. Ao recebermos o Espírito, recebemos também o poder de operar a missão que foi dada a Jesus, mas Jesus nos entregou a cada um dos discípulos, a sua igreja. Não há outra maneira, irmãos, de cumprir a missão. A missão precisa ser cumprida. Hernandes diz ainda que você tentar fazer a obra de Deus pela própria força é algo parecido como tentar cortar uma árvore com o cabo do machado e não com a lâmina. Seria bater, cansar, mas não acontecer coisa alguma, não cumprir. A missão só pode ser cumprida com a ajuda do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, com tudo que o Espírito Santo pode nos guiar e nos ajudar a fazer. A obra é dele, a obra é de Deus, e nós precisamos compreender isso, irmãos, seja ministerialmente, seja na vida prática, porque precisamos compreender que é o Espírito Santo quem nos move. Jesus, que é o nosso exemplo maior, foi movido pelo Espírito. Veja, até mesmo antes de começar o ministério, já foi movido pelo Espírito ao deserto. No período que jejuou, que orou 40 dias, 40 noites, mas guiado pelo Espírito, Depois vai a Nazaré, pega o rolo de Isaías 61 e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, libertar cativos. O Espírito Santo fazendo a obra
guiando Jesus, guiando também a sua igreja. Não há outro modo de fazermos a obra, a missão. Nós precisamos do poder do Espírito. A igreja precisa do poder do Espírito. A sociedade precisa sentir o poder do Espírito. Porque sem o poder do Espírito não há transformação de vida. Às vezes pensamos no poder do Espírito para curar. Às vezes pensamos no poder do Espírito para libertar cativos. Tudo isso é verdade, precisamos. Mas para transformar o pecador, aquele que está perdido, é a partir daí que já precisamos do Espírito. Sem o Espírito Santo nos guiar, tocar o coração das pessoas, não há obra de Deus. Jesus vive orando, jejuando, falando com o Pai, ouvindo o Espírito. E nós tantas vezes queremos fazer de outra maneira. Não há como fazer, irmãos. Paulo entendeu bem isso. Paulo compreendeu. Em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. É preciso estar cheio do Espírito Santo. E ele explica como se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando com o coração ao Senhor. Isso nos enche do Espírito, irmãos. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que temos o Espírito Santo, mas essa medida em nós, ela pode ser mais cheia. Veja que Paulo está nos levando a essa conclusão teológica, de que precisamos nos encher. É preciso um ato contínuo, deixar-se ser enchido pelo Espírito. Ele está escrevendo à igreja, a crentes, a irmãos que já tinham o Espírito, mas precisamos dessa medida em nós, sermos cheios, não pela metade, não deixando nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sentimentos nos conduzirem, mas sendo cheios de Espírito para sermos conduzidos por Deus. Sua vida é guiada pelo Espírito. Você tem sido guiado, seu ministério tem de fato o poder do Espírito. Você tem usado de fato essa prerrogativa para viver, para convencer as pessoas, orando antes, pedindo: Espírito Santo me guia, Espírito Santo vem comigo. É poder para Deus agir, transformando as realidades. É no poder do Espírito, irmãos. Finaliza esse ponto 1, dizendo assim que Marcos 16:15 em diante, ele vai mostrar que o poder do Espírito acompanha os discípulos. E nos devem acompanhar também, sejam manifestações como Deus queira, variadas, dependendo da ação dele, porque tudo depende dele. Mas Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sabe, queridos, eu sei que para o mundo moderno, pensar em manifestações como aconteceram nos dias dos discípulos, dos apóstolos, às vezes a gente fica dizendo: estamos tão distantes disso. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você: você já viu Deus curar? Você já viu Deus responder a oração? Você já viu Deus transformar a vida de alguém? Você já viu Deus agir? Se sim, levante a mão. Levante a mão. Amém? Esses sinais seguirão os que creem, irmãos. Não necessariamente exatamente como Deus fez, porque a ação de Deus é dinâmica. Deus não muda, mas a sua maneira de agir é a seu prazer. Deus sabe o que está fazendo. Por isso, a missão é de poder no Espírito Santo. E não há outra maneira de fazermos
a missão de Deus. Segunda coisa, irmãos, tão importante quanto, e precisamos entender, quando entendemos isso, uma chave muda na nossa vida e caminhada com Deus. O chamado é para testemunhar. Você pode repetir comigo? O chamado é para testemunhar. Se a missão é de poder no Espírito Santo, o chamado é para testemunhar. Diz o verso, o mesmo verso: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Ser testemunha. O que faz uma testemunha? Ela funciona como uma prova. Ela autentica o argumento. Ela viu um fato e está preparada para dizer o que viu. Nesse sentido, seria dizer o que Cristo já fez, a obra redentora, e está fazendo ainda em nossa vida. O aspecto mais original desse termo se aplica aos discípulos, aos apóstolos. Precisamos entender isso naquele contexto e aplicar para nós. Atos capítulo 4, verso 20, por exemplo, mostra. Vamos ler a partir do 18. Atos 4, 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe, irmãos, aqui Pedro e João estavam sendo repreendidos para não falar de Jesus, para não seguirem o plano, a missão dada por Jesus. E eles chegam nessa ideia: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, nós somos testemunhas. Nós vimos e ouvimos Jesus fazer. E hoje a nossa missão é ser testemunha, é levar essa palavra. Então é esse contexto, irmão. Se você buscar primeira carta de João também, vai mostrar, olha, ele, a vida que nós tocamos, que nós palpamos, nós estivemos com ele, nós damos testemunho disso. É o que está sendo dito ali no primeiro capítulo da primeira carta de João. Nós não podemos negar que nós vimos, que nós tocamos a vida. Irmãos, nós não tivemos esse privilégio fisicamente, eu e você, mas nós temos tocado o coração de Deus. Nós temos sido tocados pela mão de Deus. Há uma troca, e nós temos testemunhado isso na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Como não testemunhar? Essa é a nossa ideia, nosso chamado. O chamado é de ser testemunha. Às vezes a pessoa fica muito preocupada com o que vai dizer. Ah, pastor, eu não tenho um curso teológico. Vai para a Missão Juvep, fazendo propaganda aqui, ó. Está aberta ainda a inscrição, não está, pastor Thomas? Pronto, vai para a Missão Juvep, vai estudar mais teologia. Mas mesmo que você não saiba, o seu chamado não é para ser um teólogo. Não, o seu chamado é para ser testemunha de Cristo. Sabe, olha que coisa interessante. Vamos ilustrar isso com a palavra. Quando Jesus cura, liberta aquele homem endemoniado, o gadareno, Marcos capítulo 5. Quantos demônios haviam naquela vida? A Bíblia diz que era uma legião. Uma legião. Legião são milhares. Alguns falam em 6.000, outros 2.000, outros 8.000, não importa. Eram milhares de demônios, mostrando a quantidade. Aquele homem, que até ali era um homem completamente escravo daqueles demônios. O homem que foi liberto por Jesus, completamente liberto por Jesus. Ele quis ir com Jesus. Senhor, deixa-me ir contigo. E Jesus disse: não, vai para a tua casa, vai para a tua família, vai para os teus.
palavra de Jesus para ele é: vá para lá. Para quê, irmãos? Para que eles testemunhassem a mudança. Sabe, irmãos, somos testemunhas quando a nossa vida é uma pregação de mudança por ação do Espírito Santo, pela vinda de Jesus e a obra que Ele fez em meu favor, em seu favor. Precisamos compreender também outro exemplo muito claro, a mulher samaritana, João capítulo 4. A mulher samaritana até discute ali um pouco de teologia com Jesus, a mulher no poço, mas ela, quando sai de lá, compreendendo Jesus como Messias, Jesus se revela como Messias para ela, ela vai até a cidade, e ela diz: olha, venham ver o homem, um homem especial. Sabe, irmãos, testemunhar não precisa de muita coisa, basta que você tenha tido uma experiência com Jesus, para ser o suficiente de você dizer: Jesus fez uma obra na minha vida. Olha, sei pouca Bíblia ainda, vou buscar, vou estudar ainda, mas eu sei de uma coisa: eu compreendi que Jesus me salvou, eu compreendi que Ele morreu na cruz no meu lugar. Isso é testemunhar Jesus. Nosso chamado é para isso, irmãos. Seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, onde você for, é mostrar: olha, não há nenhum outro nome, não há nenhum outro nome debaixo do céu que seja capaz de mudar a minha vida, de me dar salvação eterna. Toda palavra, toda a Bíblia, tudo aponta para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. É isso. Nós precisamos testemunhar de Jesus. E testemunhar de Jesus hoje, para mim, para você, é falar que Jesus mudou nossa vida. Ele pode mudar a sua também. Eu publiquei acho que foi hoje mesmo, ou foi ontem, uma menina que deu um exemplo simples e fantástico, que compreendia o Evangelho de uma maneira tão clara. Ela falando com um rapaz, está no meu Instagram isso aí, talvez ainda esteja. Digamos que você dirige uma alta velocidade, foi o exemplo que ela usou. Você dirige em alta velocidade um carro e um policial lhe para e lhe multa. Se você se lamentar e pedir perdão, isso lhe isenta da multa? Claro que não. Ou você ou outra pessoa precisa pagar aquela multa. E pense, se alguém pagar a multa por você, quanto sobra da multa para você pagar? E ele respondeu: nada. E se alguém pagar pela punição do seu pecado, quanto sobra da punição do seu pecado, que é o inferno, para você? E ele respondeu: nada. Pois bem, foi isso que Jesus fez. Porque se você mesmo fosse pagar pelo seu pecado, você iria para o inferno. Mas Jesus pagou por cada pecado seu, e onde isso te leva ao céu. Que pregação simples dessa jovem, mostrando que Jesus, só Jesus, a obra que Ele fez na cruz, foi suficiente para libertar, porque Ele pagou todo na cruz, e não sobrou mais nenhuma condenação para nós. Ronaldo Lidório diz: o chamado de Deus para o cristão é de guardar a fé como a coisa mais preciosa e proclamar a fé como a mensagem mais preciosa. Guardar a fé e proclamar a fé. É interessante sobre esse trocadilho de palavras de testemunha, que testemunhas falsas vão acusar Estevão em Atos capítulo 5, 6, você vai ver lá. E o termo testemunha é martíris, que dá a ideia secundária de martírio. Claro que não é a tradução é testemunha mesmo, mas a raiz vai nos lembrar do martírio, e é o que acontece com Estevão. Estevão, que era uma testemunha, mas testemunhas falsas, trazendo
uma acusação falsa para uma testemunha verdadeira, que era Estevão, o primeiro mártir registrado na palavra, que morreu por Jesus. E o capítulo 6, verso 13, diz assim, verso 15, desculpe: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de um anjo. Olha, a vida, até a aparência de Estevão pregava o Evangelho, pregava algo diferente. Quem tem Jesus tem um semblante, tem algo em sua vida que até o seu semblante prega. Meu Deus, Estevão estava pregando até com a reação do seu rosto. Você já parou para pensar nisso? Que testemunha fabulosa, prega intrepidamente. E por essa pregação, em Atos capítulo 7, ele vai e morre. E é interessante que ele, na hora da morte, no final do capítulo 7, você pode ver isso, ele testemunha Jesus em pé. O céu se abre para ele. A gente não sabe se os outros viram, claro que acredito que não, mas ele vê, ele testemunha Jesus em pé, para esperá-lo, quem sabe. Talvez seja esse o sentido de Jesus em pé, o homem que senta no trono, o Senhor da nossa vida. E enquanto testemunhas falsas para uma testemunha verdadeira acusaram, essa testemunha vendo Jesus e pregando para aqueles homens. Estevão foi um mártir, foi uma testemunha de Cristo, testemunhou de Cristo, testemunhou como também Paulo foi. Atos 23, verso 11, na noite seguinte, Atos 23, 11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, o Senhor Jesus, disse: coragem, coragem, pois assim como você deu o quê? Testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe em Roma. Irmãos, nosso chamado é para testemunhar. Paulo sabia muito de teologia, mas veja o que Jesus fala para ele: Paulo, tenha coragem, Paulo, tenha fé, Paulo. Assim como você deu testemunho em Jerusalém a meu respeito, você vai ser levado em Roma para testemunhar. E o que é que acontece, irmãos? O capítulo 27 vai mostrar Paulo indo também para Roma, testemunhando, porque para ser uma testemunha de Cristo, o Senhor vai conduzindo você. Para ser testemunha de Cristo, primeiro precisa ser de Cristo, depois estar disposto. Por isso que é preciso fé, coragem, sabe, irmãos? E é preciso dar bom testemunho. Como uma testemunha de Cristo não daria um bom testemunho, porque fala de Cristo, mas a sua vida também precisa falar. Parece óbvio, mas tem muita gente que não tem o temor a Deus e se diz cristão com péssimo testemunho, certamente não compreendeu as coisas que temos falado aqui. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe? Se você tem o poder do Espírito, a missão precisa de ser feita no poder do Espírito. Se você é um testemunha de Cristo, você vai ter a manifestação do fruto do Espírito. Precisamos falar. Testemunha fala. Testemunha fala. A testemunha anuncia o que viu. Temos feito isso. Você tem testemunhado de Jesus.
vizinho não pode pregar para fora também. Quem não pregou em João Pessoa não pode. Claro, irmãos, isso tem até uma certa lógica, mas não tem completa lógica. Quem compreendeu o Evangelho vai pregar o Evangelho em todo lugar, na sua casa, com o seu vizinho, na sua cidade e também fora. Aqui há uma ideia crescente, eu até acredito que tem uma certa lógica nisso, mas não fala que primeiro. Já viu que tem gente que acrescenta essa palavra no texto? Não está não. Olha o texto de novo, bota aí, Atos 1:8. Atos 1:8. Olha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Teve uma pessoa que me questionou: pastor, por que vai se pregar? Por que a gente vai sustentar um missionário fora do país? Não é primeiro em Jerusalém? Eu digo, está criando verso, irmão. Não, pastor, está lá. Eu digo, tá, abre aí a Bíblia. Abre a Bíblia. Não é primeiro em Jerusalém. Meus irmãos, às vezes a gente engessa demais as estratégias que Deus dá. Claro que há uma lógica. Como é que eu vou pregar fora se eu não preguei nunca para minha família? Tem uma certa lógica isso. Eu preciso pregar em casa, eu preciso pregar com minha vida, eu preciso pregar na escola, na universidade. Claro, mas não podemos engessar e colocar palavras no texto. O Evangelho é para o mundo, agora mesmo. Vocês imaginem, irmãos, se Paulo dissesse assim: eu não vou sair de Jerusalém enquanto eu não ganhar Jerusalém para Cristo. Pense, Paulo saiu, foi para Antioquia, foi para Creta, foi para a Grécia, fundou igrejas lá, foi bater em Roma, irmãos. Paulo saiu anunciando. Outros apóstolos foram para o norte da África, outros apóstolos foram lá. Tem notícia de cristandade até na China, de muitos anos atrás. Coisas que aprenderam na cultura, foi incorporado coisas cristãs. Nós precisamos empreender nisso, compreender também que precisamos pregar aqui em João Pessoa, no sertão da Paraíba, nos lugares mais difíceis no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares. Qual é a nossa Jerusalém? João Pessoa, certamente. Hoje para nós, essa é a aplicação. Vamos pregar para a nossa cidade. Como? Você pode abrir um pequeno grupo na sua casa, convidar as pessoas do seu trabalho para irem. Você pode trabalhar um culto no seu lugar de descanso, de horário de almoço. Tem gente que faz isso no trabalho. Não vá fazer durante o horário do expediente não, para não ser chamado a atenção. Mas há tantas estratégias que Deus pode fazer com você, usando você. Ganhe sua cidade. A gente tem frentes de pregação do Evangelho aqui. A igreja é o ponto de partida, mas podemos fazer isso em muitos lugares. Qual é a nossa Judeia? A Judeia era a amplitude onde Jerusalém estava, mas algo, os arredores, seria talvez o nosso estado, a Paraíba. Temos parcerias no sertão. Os irmãos veem como nós fazemos avanço missionário, vamos até o sertão. Agora no início de fevereiro vamos lá pregar de novo, eu e o pastor Mário. Quem quiser está convidado para ir conosco. Mas vocês podem perceber que nós precisamos abrir várias frentes ministeriais. A missão é ampla, irmãos. Não há essa. Imagine, nós aqui do Brasil fomos evangelizados porque alguém compreendeu isso. Porque o evangelho chegou até você, porque pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos vieram para cá para pregar o evangelho. Precisamos compreender isso, abrir a mente. A missão é o mundo todo, a começar de vários lugares. Sabe qual é o lugar de começar? Onde Deus abrir a porta para você. Onde Deus abrir a porta. Essa é a melhor
o melhor entendimento de Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. Nós somos os confins da terra de lá. Na verdade, a gente não estava nem no mapa quando eles souberam disso aqui. O Brasil foi descoberto muitos séculos depois. Mas perceba, hoje nossos confins da terra estão lá. Temos missionários que a gente apoia. Tem gente na Malásia, você sabe disso. Na China, pessoas que nós ajudamos. Precisamos compreender e pedir a Deus: Deus, nos ajuda. Nos ajuda, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos faça avançar na Tua obra. Irmãos, o que te impede de avançar? Você já compreendeu que missão está no coração de Deus? Que esse é o assunto dos mais sérios, que nós precisamos compreender. Trata da salvação de pessoas, trata da eternidade de pessoas. Precisamos ganhar o mundo, irmãos. Precisamos fazer mais. Precisamos ser incansáveis em expandir a obra do Senhor. Há muito para fazer, há muito. Somos poucos, mas podemos fazer muito para o Senhor. A obra de Deus precisa estar sendo expandida através de nós. E somos nós mesmos. Não pense em outra pessoa não, é você. Olhe no espelho e diga assim: é você que tem que fazer a obra. É você. Como fazer a obra? Do jeito que Deus lhe conduzir. A gente, enquanto igreja, nós temos ido, nós temos contribuído financeiramente, nós temos orado semanalmente por missionários. E nós podemos dar suporte, temos feito outras coisas. Organizado atendimento médico para alguns que vêm precisando, dado suporte. Enviamos, falei aqui quarta-feira, que um dos missionários nossos na África está a esposa fazendo quimioterapia. Mandamos 10 mil reais para eles, porque ele precisava de ajuda, eles precisam de ajuda. Sabe, irmãos, não podemos cessar. Nós podemos, na verdade, devemos fazer muito mais. A missão é de poder no Espírito Santo. O chamado é para testemunhar. E os limites da missão são claros. Daqui até os confins da terra, como Deus nos conduzir, nas oportunidades que se abrirem, como Deus nos chamar, vamos fazer mais, irmãos. Precisamos fazer mais. A banda pode subir. Eu queria que você orasse. Quero terminar hoje com essa oração. A oração. Eu não sei se você percebe que fez pouco para Deus. Percebe que tem vivido uma vida muito voltada para si mesmo. Enquanto a obra de Deus carece de pregadores, carece de mais investidores, carece de mais intercessores, carece de mais pessoas dando suporte, ajudando, encorajando missionários, fazendo mais. Irmãos, precisamos fazer mais. O quanto isso aquece seu coração, o quanto isso deveria aquecer cada coração aqui. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, em Tua presença, nós estamos pedindo Tua graça sobre nós, mais graça. Graça, Senhor, primeiro para que o Senhor grave essa palavra em nosso coração, para que o Senhor mova nossa mente, nosso coração na direção do que o Senhor quer fazer. Deus, nos ajuda a ajudarmos mais pessoas a encontrarem o Senhor. Deus, que a Tua obra possa ser, ó Deus, a nossa meta de vida. Deus, que fazer, Deus, o Teu reino expandir, o Teu nome ser conhecido, o Teu nome, Senhor, ser adorado, seja a nossa missão permanente, todos os dias. Nos encoraja, Deus, nos desafia a fazermos mais. No nome precioso
de Jesus. Amém.